Olá, pastor. Graça e paz, shalom, a paz do Senhor. Voltamos aí e hoje nós iremos falar sobre a aula um, tá ok? Do nosso curso Educação Financeira para Pastores. Você já está aí com caderno e caneta na mão e a Bíblia também? Então, vamos lá. Nessa aula, né, a gente vai meditar um pouco nesse texto, que é um texto do apóstolo Paulo para o seu filho amado Timóteo, filho na fé, claro, aonde ele orienta Timóteo na escolha, né, dos obreiros, né, nas escolhas daqueles que iriam compor o, o presbitério, pastor, evangelista, né, profeta, apóstolo, mestre e assim vai, tá ok? E aí ele deixa algumas características de que nem todas as pessoas podem ser, né, um obreiro, nem todas as pessoas estão qualificadas para serem um espelho de Deus aqui na Terra, para serem uma referência. Então, existe um processo seletivo, da mesma maneira que numa empresa, né, quando tem uma vaga disponível, existem os requisitos para se candidatar àquela vaga. Então, muitas pessoas vão ficando no meio dos requisitos porque não são aprovados neles. Deus também, né, ele escolhe pessoas, né, de acordo com os requisitos que ele estabeleceu, tá? Então, a gente vai estar lendo um pouquinho aí. 1 Timóteo 3, de 1 a 7, né? Nessa versão ARA, diz assim: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então a gente vê uma palavrinha aí destacada, né? Irrepreensível, quer dizer, que não tem margem para ser repreendido. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. E aí vamos para o versículo 4, onde eu fiz um destaque aí, que está em negrito, né? E sublinhado, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Então aqui, né, o apóstolo Paulo estabelece que, né, na escolha, né, vamos resumir aqui na palavra pastores, né? Na escolha dos pastores, né, você tem que escolher olhando para a vida dele e para sua família. Então, se ele sabe governar bem sua própria casa, casamento, criação de filhos, ele também vai saber governar a minha casa, a casa de Deus, né? E aí vamos continuar. Versículo 5: Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, um dos requisitos, né, para ser pastor é exatamente ter sua família como selo do seu ministério, ter a sua família como uma referência. Então, quando o homem se converte, chega na igreja, como eu vou ser um marido e um pai? Aí olha para o pastor. Uma mulher chega na igreja, como eu vou ser uma mulher de Deus no meu casamento e para os meus filhos? Aí olha para a pastora ou a esposa do pastor. Filhos entram na igreja e falam como eu vou ser um filho segundo o coração de Deus. Aí olham para os filhos dos pastores e veem uma referência aonde se espelhar. É dentro daquele princípio, né, que o apóstolo Paulo estabelece: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existe esse princípio de se espelhar, ter uma referência terrena, né, palpável, para que você possa ver o que é o certo, né, ver o modelo. E aí, né, versículo 6: não seja neófito, quer dizer novo, né, na fé, recém-convertido, sem que é imaturo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então a gente viu aqui, amados, se eu pudesse resumir, né, esse texto, que, né, o pastor ele precisa, né,
ser uma referência dentro de casa, ele precisa estar governando bem sua própria casa para ser um modelo para a igreja. Então, a família pastoral acaba sendo um modelo para as demais famílias da igreja se espelharem. Tá? E dentro do governar bem a sua própria casa está exatamente as finanças pessoais do pastor, automaticamente do casamento e dos filhos e da família. Então, se o pastor não governa bem, não administra bem as suas finanças, então ele pode ser a vir a ser desqualificado para o ministério. Só para você ter uma noção, quando nós fomos indicados para a nossa ordenação, na denominação que a gente estava, né, foi solicitado toda uma documentação para que, para que o nosso nome pudesse ser sabatinado. E nessa documentação existiam certidões negativas, né, exatamente para corroborar, né, de que nós não tínhamos nome sujo, nós não tínhamos problemas na justiça e coisas do tipo, tá? Então, se você, pastor, não está sendo essa referência, tá, na vida financeira, esse é o motivo que você está nesse curso. Você precisa ser essa referência financeira, né? Precisa ser referência para sua esposa, para os seus filhos, né, que vão reproduzir isso no casamento deles. Precisa ser referência para toda a igreja, tá? Então vamos avançar um pouquinho mais. E algumas considerações, né, sobre esse texto, sobre essa aula. Sua vida financeira pessoal está inclusa dentro do governe bem sua própria casa? Então, pastor, sua vida financeira se encaixa, se passasse por essa peneira de 1 Timóteo 4, seria aprovada ou reprovada a sua vida financeira? Pense nisso. Se você não está governando bem suas finanças, pode ser desqualificado para o ministério de acordo com 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Tá? Então, se você não está governando bem essa parte, porque muitos pastores, infelizmente, como eu fiz em uma época da minha vida, a gente deixa de lado essa área e vai levando na barriga, né? Você entendeu? E aí vem, né, momentos que a gente tem muito e tem que guardar, e quando chega um momento que a gente tem pouco, a gente já gastou o que tinha mais, entendeu? Essa bagunça toda, tá? Seu descuido com a vida financeira acaba refletindo na maneira como você administra as finanças da igreja. Esse também é um outro ponto, né? Isso a gente vê não apenas no ministério, né? Como contador, né? A gente também atende empresas gerais, né? E a gente percebe o quê? Que quando há uma bagunça patrimonial, é o termo que a gente usa, né? O empresário ele começa a pagar contas da empresa na sua conta pessoal, paga contas pessoais na conta da empresa e é aquela bagunça, entendeu? A gente percebe que ele é bagunçado, né, financeiramente na vida pessoal, isso refletido na vida da empresa, né? Porque se você tem princípios financeiros, você acaba levando isso para qualquer lugar, seja uma empresa, seja a administração financeira de uma igreja. Então, talvez a sua igreja, né, esteja passando por algumas lutas financeiras, reflexo da sua própria administração, né, ali no ministério, que é um reflexo da sua administração pessoal, né? Por isso que Deus estabeleceu: governe bem a sua casa. Ele deve ter já praticado, né, um bom governo, então poderá governar, né, a casa do Senhor. Um pastor com problemas financeiros pode ser induzido conscientemente ou inconscientemente a extorquir financeiramente suas ovelhas. Então, quando a gente está debaixo de uma pressão financeira pessoal, não tem dinheiro para pagar aluguel, pagar as contas, remédio para os filhos, isso, aquilo, entendeu? E aí você olha para o caixa da igreja, né? E o caixa da igreja não está conseguindo pagar o seu sustento pastoral, sua prebenda, né? Seja o termo, o seu salário, seja o termo que você quiser usar, seja você tempo integral, ou seja você só tempo parcial, ou seja você dá as noites do final de semana, né? E a igreja precisa te ajudar com a gasolina, coisas do tipo, e não tem, aí você acaba na hora que vai ministrar a oferta, né? Você acaba às vezes extrapolando os limites, né, de um ensinamento para exatamente, né, vamos dizer assim, um forçar de barra, um usar-se, né,
da palavra ali para fazer os irmãos ardarem mentalmente, seja por medos, ou emocionalmente, seja por emoções, tá? E isso não é bíblico, né? Isso não é de Deus, tá? Então, saia dessa aula aqui refletindo sobre isso. Deus estabeleceu requisitos para o ministério. Um desses requisitos, né, está dentro da vida financeira, que é mexer com as finanças da sua casa pessoal, que vai ser refletido na casa de Deus, nas finanças da casa de Deus, tá? E que se você não estiver administrando bem a sua vida financeira, governando bem a sua casa, né, você pode estar desqualificado para o ministério. Nesse ponto específico, tá? Então reflita sobre isso, né? E se realmente você não passa nessa peneira de 1 Timóteo 3:4, então é a hora de arrumar sua casa, é hora de arrumar suas finanças, né? É hora de alinhar biblicamente o que Deus tem para a sua vida financeira e para a vida financeira da sua família. Então até a próxima aula. Tchau, tchau.